Queridos companheiros, eu quero dizer a você que eu estou na cidade de Ilhéus. Essa visão aqui que você está vendo da cidade de Ilhéus é uma parte dela, cidade muito linda. Convido você a vir me visitar, por favor. Nós estamos trabalhando com aconselhamento pastoral na TV CPAD. Um abraço a todos os pastores, todos os conselheiros. Deus abençoe você ricamente. E nós tivemos uma palestra anterior sobre... Nós estamos começando um processo de trabalhar a família. E eu estou falando agora, teve já sobre preparação de casais para o casamento. E jovens que vão se casar, que precisam ser orientados, aconselhados, trabalhados, formados para o casamento. E eu quero começar hoje falando sobre as áreas de treinamento que o pastor, que o conselheiro precisa fazer antes que as pessoas se casem. E a primeira área que eu quero chamar a sua atenção, a espiritual ainda vou falar, mas eu quero chamar a atenção primeiro da questão emocional. A pessoa vai casar, ele traz seu patrimônio, sua estrutura familiar, e por onde ele viveu, os dramas que ele viveu, tudo vem para o casamento. E eu quero que você comece a pensar comigo hoje sobre o estado de espírito da sua ovelha que vai se casar, tanto da moça como do homem, que vai para o altar. Então é preciso dar uma vasculhada na vida emocional do sujeito, porque com 20 anos, 18 anos, 25 anos, ele já está formado emocionalmente. Eu falei no vídeo anterior que a maturidade, tecnicamente falando, no sentido de tomar decisões, é aos 20 anos, quando o cérebro, o córtex pré-frontal está pronto. E falei também que aos 25 conclui toda a maturidade cerebral com a bainha de mielina, que é uma parte do neurônio que se forma aos 25 anos, segundo os neurocientistas. Mas eu quero trabalhar um pouquinho mais com você, meu querido pastor, sobre a situação emocional do seu jovem que vai casar e você precisa orientar. Às vezes eles trazem consigo marcas profundas de uma criação no ambiente familiar. E isso, muitos já chegam ao casamento doentes, cheio de ciúme, cheio de encrenca, cheio de conflito, cheio de julgamentos, cheio de preconceito. Tudo são crenças que eles estabelecem na vida familiar. O pai dele dizia que toda mulher é assim, fraca, acabada. A mãe dele dizia que todo homem não presta, marido não presta. Então, a cultura que ele traz do seu lar original precisa ser trabalhada, essa cultura, com toda a sabedoria para fazer um processo transformador naquele jovem que vai para um processo de aconselhamento para se casar. Então é necessário perguntar para ele como foi a sua criação. Aí tem um jovem que tem um processo de separação, ou num lar onde o marido espanca a mulher, e espancador cria também outros espancadores. São crianças que foram violentadas e querem se casar, feridos, aprendem a ferir, e aquele jovem vai para o casamento numa insegurança terrível, porque ele também foi violentado por um adulto, ou aquela jovem foi violentada. Mas se for uma violência sexual, muito pior. Vamos dizer que seja uma violência física, era um pai que espancava, que oprimia, que tinha assédio moral, assédio físico, todo tipo de coisa, assédio espiritual, sei lá o quê. E tudo isso, aquela pessoa junta isso tudo para trazer um pacote pronto para o casamento. E o pastor que vai trabalhar isso tem que trabalhar estes sintomas que o sujeito já tem. Se ele já vive brigando no namoro, vive intrigado no namoro, ciumando demasiadamente, ele ainda não pode se casar. Existe uma coisa que você tem que analisar como conselheiro em relação ao casamento: aqueles que ainda não podem se casar, mesmo tendo idade, tendo dinheiro, tendo emprego, mas que eles não respeitam. Um homem que não respeita uma mulher não pode casar ainda. Uma mulher que é ciumenta em demasia ainda não pode casar. Um moço que vive as turras com o pai e com a mãe e com a namorada não pode casar.
Uma namorada que briga e que xinga o seu namorado também não pode casar ainda. Ou seja, é necessário fazer uma avaliação completa do noivo e da noiva antes do casamento. E o pastor tem que ter autoridade e sabedoria para dizer, demore mais um pouco, desmarca o casamento, que eu preciso trabalhar melhor vocês. Talvez alguns precisem ir no psicólogo, no psiquiatra, quem sabe. Mas é necessário que nós vejamos com muito cuidado, com muito carinho, a situação que cada um é. E comece a perguntar para eles sobre como é a relação deles. A relação dele com o pai ou dela com o pai e com a mãe, dos dois. Qual é a sua relação com o seu pai e com sua mãe? Ah, minha mãe me deixou, me abandonou, me deixou no vaso de lixo, coisa e tal. Essas pessoas precisam ser trabalhadas num tempo bom. Alguns meses de trabalho, de oração junto, de mostrar os resultados que podem ver. As pessoas que se casam traumatizadas vão destruir o casamento. Vão fulminar com as relações pessoais, interpessoais. As pessoas que estão deprimidos, estressados, tem gente que é esquizofrênica, quase isso. Pessoas que pressionam o outro, pessoas que oprimem, pessoas que tratam mal, pessoas que... E às vezes o jovem na sua inocência em relação ao casamento, pensa assim, quando casar, eu boto do meu jeito. Quando casar, tudo se arruma. Isso não é verdade. Quando casar, nada vai se arrumar. Quando casar, as pessoas estão sendo elas com o defeito delas. E as críticas no namoro, elas vão se multiplicar no casamento. E casamento não existe uma mulher rixosa, um homem crinqueiro, um homem perturbado mentalmente. Nenhum casamento resiste. É isso que eu quero chamar a atenção do pastor conselheiro hoje. Que você questione todas essas coisas, de como foi a criação deles, de qual a relação do filho com o pai e com a mãe, qual a relação da filha com o pai e com a mãe, se tem algum trauma, como aconteceu, como essa pessoa vive hoje, o que traz de memória deste trauma, e como um trata o outro. E como ele, outra pergunta, como ele pensa vai ser o casamento dele e ela como pensa. E outra coisa, o que você espera dele e o que você espera dela? Isso é uma pergunta muito importante. Tem moça que vive no encanto, tem moça que vive na inocência total. E ela espera muita coisa de um noivo que um homem não pode dar. O romantismo demasiado, o amor demais, e te amo todo dia. Isso não vai acontecer. Na maioria dos casamentos, os homens não são preparados para ser românticos, para dar aquilo que a mulher espera deles. Sempre a mulher espera mais do que o homem pode dar. Tudo isso o conselheiro tem que trabalhar antes de casar. Porque depois de casado parece que cura até câncer, as pessoas pensam. Casamento não resolve problemas. Casamento pode acarretar mais problemas. E pode até aprofundar mais o problema de quem casa, porque passa a confrontar-se com outra pessoa que vai dormir na mesma cama, morar na mesma casa. E aquela pessoa que já tem um espírito... Tem muita gente que são psicopatas, pastores, e querem casar. Tem gente que é um psicopata completo. Ele trata mal já a noiva, ele tem prazer em ver a pessoa sofrendo, ele tem prazer em sofrer do outro. Ouça isso, converse com as pessoas. Porque tem gente que não pode casar. Às vezes uma moça da sua igreja, abençoada, querida, está casando com um psicopata. Às vezes um rapaz abençoado está casando com uma moça totalmente atribulada, que vai destruir a vida deles dois. A gente ouve todo dia gente que tem crime passional, um matando o outro. E, infelizmente, na igreja tem brigas constantes de casais. E nós, pastores, precisamos ser preventivos no relacionamento de casamento. E eu peço ao pastor, querido, que faça um processo de aconselhamento antecipado. E que faça todas as questões que você precisa saber sobre como ele vive, como ele lida com os outros, como ele lida com a própria namorada, com a própria noiva, ela também, como é a relação deles agora, depois de 1 ano e meio, 2 anos também orientar para não casar tão rápido, 6 meses, 1 ano, não. Ter tempo para conhecer melhor o outro, o namoro é tempo de conhecer. E o pastor precisa orientar essas coisas, questionar todas essas coisas e anotar também para futuramente ver onde eles evoluíram. E você precisa dizer, você vai casar quando isso for superado, quando isso for superado, quando isso for superado. A superação é fundamental, a resiliência contra o mal, é fundamental que você instale, que você fortaleça o ego do sujeito, fortaleça o interior da pessoa, fortaleça o espírito, a alma e a vida espiritual, se fortaleça nele,
e ele se liberte disso. E Jesus vai ajudar essa pessoa a se libertar. Mas eu, como pastor, preciso orientar primeiro, aconselhar, trazer uma palavra séria sobre o assunto. E não me conformar com um encontro só, fazer vários encontros. Se eu entendo que aquela pessoa tem dificuldade de perdoar, que aquela pessoa é angustiada, que aquela pessoa é deprimida, que aquela pessoa é ansiosa, que aquela pessoa é estressada, que aquela pessoa é psicopata, ou, quem sabe, psicótica. E as pessoas casam e destroem tudo. Meu querido pastor, vamos ter cuidado com os casamentos das nossas jovens e dos nossos jovens, para que eles não percam os dois de uma vez só para o mundo. Porque casamento é uma coisa muito séria. E a gente não pode chegar lá e dizer, casamento, quer casar? Vamos casar. O pastor precisa saber de tudo, porque o pastor é o cuidador das ovelhas. Se você tem alguma dificuldade, bota uma pessoa para aconselhar, chama alguém, manda se treinar aí. Se tem algum psicólogo na igreja, estudante de psicologia, chama para te ajudar. Mas é bom que você faça algo importante nessa área. Aconselhamento pré-nupcial. No próximo, esse vai ser o 2 de aconselhamento para casamento. Aconselhamento pré-nupcial, número 1, e agora o número 2. Depois tem o número 3 ainda, do aconselhamento pré-nupcial. Nós estamos falando de coisa muito séria. Casamentos são destruídos antes de casar, porque as pessoas já estão doentes quando chega ao casamento. Ninguém enlouquece porque casou, ninguém adoece porque casou. As pessoas já estão doentes. Então eu quero que você seja um psicólogo para ele, um pastor psicólogo, que possa ajudar. Se tem alguma dificuldade, chama um profissional para te ajudar se ele está doente. E se você vê que a coisa é grave, manda para o médico psiquiatra. A gente tem que encaminhar as pessoas, a gente tem que ter a sabedoria para lidar com problemas sérios de namorados que querem se casar, e eu estou falando da área emocional. Não vou falar de outras áreas, né? Mas a área emocional eu acho muito importante, muito séria. E que Deus abençoe você, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça para cuidar das nossas ovelhas, com amor no coração, com sabedoria, com uma mente que tenha versatilidade, para a gente cuidar com os diversos problemas que vêm para o nosso gabinete. Um abraço, queridos companheiros. Eu preciso de ajuda de Deus, você também. Nós precisamos de graça, de amor para essas pessoas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Um abraço para todos.